Hoje gostaria de continuar com você, pensando um pouquinho sobre uma vida com propósitos. Uma vida com propósitos, a visão de Deus para o resto da sua vida. Quando temos uma compreensão desses valores, desses princípios, a nossa vida passa então a ter sentido. Como eu disse e tenho dito, a nossa vida desabrocha. A gente passa a entender realmente qual o propósito de Deus para a nossa existência. Mateus capítulo 20, 28, a palavra do Senhor nos diz assim, na minha versão Almeida 21, Mateus capítulo 20, versículo 28. A exemplo do Filho do Homem, que é Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. A exemplo do Filho do Homem, a exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Gostaria de pensar com você nessa noite sobre mais um valor, que é o serviço. O privilégio que nós temos de ser um instrumento nas mãos de Deus para servir a Deus e também servir as pessoas. Antes, porém, vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te louvamos por esse tempo, por essa oportunidade maravilhosa, quando podemos estar aqui reunidos, um grupo em seus lares, ó Deus, podendo te adorar e também refletir um pouco sobre os valores da fé cristã. Ajuda-nos nessa caminhada. Tu sabes, ó Pai, o quanto nós precisamos entender a razão da nossa existência, a razão de sermos como igreja do Senhor, para que possamos realmente cumprir aquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Nós oramos agradecidos e confiados na iluminação e na direção do Espírito Santo, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vimos domingo passado que Deus nos planejou para agradá-lo com todo o nosso viver. Fantástico isso. Fomos criados para dignificar e enaltecer o Criador com todo o nosso ser, ou seja, pensamentos, palavras, ações, com tudo que fazemos. Fomos planejados para isso. E interessante que, para que isso se torne realmente uma realidade na nossa vida, precisamos conhecê-lo como de fato Ele é, para que possamos também amá-lo de todo o nosso coração. Sem conhecimento, não tem como amar. Então, como servos de Deus, como discípulos amados do Senhor, escolhidos pelo Senhor, precisamos nos esmerar e buscar com todo afinco, com toda dedicação, conhecer o Senhor. As Escrituras é a carta de amor do Senhor para nós, em que Ele se descortina para nós, Ele se abre para nós, Ele se revela para nós. Não tem outro livro que possa revelá-lo de forma pessoal, como Ele é, de forma profunda, como as Sagradas Escrituras. Daí a razão por que nós insistimos para você estar sempre investindo tempo no relacionamento com Deus, no conhecimento do Senhor. Deus, Ele é eterno, e por ser eterno e ser infinito, nós vamos passar a eternidade conhecendo a grandeza do Senhor.
Nós não podemos nos limitar ao ponto de chegar a dizer, eu já conheço tudo acerca de Deus. Não é possível. Ele é infinito. E a cada dia que a gente se relaciona, a cada dia que a gente procura conhecê-lo, a gente se surpreende com o seu poder, com a sua graça, com o seu amor e com as suas misericórdias. Então, a gente viu que o primeiro propósito da nossa existência é conhecê-lo e amá-lo. Nós temos que caminhar a nossa vida, a nossa jornada terrena em busca desse conhecimento. E ele se dá através da conversão genuína e da iluminação do Espírito Santo, que a cada dia nos revela quem Deus é. A segunda coisa que a gente viu foi o segundo propósito da nossa existência. Deus nos formou para a sua família. Deus nos criou e Deus nos formatou para fazermos parte do seu povo, da sua família. E, para tanto, precisamos aprender a amar os outros. E para que isso se torne algo realmente concreto na nossa vida, a gente precisa valorizar nossos encontros como igreja, quer seja a nível de célula, de grupos pequenos e a nível de encontros coletivos. Porque são nesses encontros, no exercício do nosso chamado, é que vamos abençoar vidas, é que vamos nos conhecer, é que vamos valorizar uns aos outros, honrar uns aos outros, suportar uns aos outros e aprender uns com os outros. Olha que coisa tremenda. Então, foi para essa família que Deus nos tem trazido. Esse, então, é o segundo propósito da nossa existência, fazer parte da igreja, não é? Nós somos a igreja. É importante a gente entender isso. Fazemos parte desse corpo e estamos, como eu sempre digo, tremendamente interligados. Em terceiro lugar, a gente viu no domingo que Deus nos criou para nos tornarmos como Cristo, cristozinhos espalhados por toda a terra, protótipos de Jesus, no pensar, no agir, no falar. Aquela simplicidade da vida de Jesus precisa fazer parte da nossa vida. Aquela humildade, que não significa ser bobo, mas ser prudente, ser misericordioso. A gente se surpreende com a vida de Jesus, com a atitude dele, a forma como ele vivia. Ali está o modelo que Deus pretende e sonha para cada um de nós. Como eu disse, domingo à noite, eu sempre pergunto para os meus filhos, eu estou mais parecido com Jesus? Já melhorei bastante, né? Aí eles falam, é verdade, papai. A Esther chega ao ponto de dizer, depois que o senhor se converteu, papai... E olha que eu já era pastor, irmãos. Então, Deus vai trabalhar em nós, na nossa caminhada terrena, formando esse caráter de Jesus, que é lindo, né? Então, nós vimos que o terceiro propósito da nossa existência é crescer espiritualmente, chegarmos à estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo, certo? E como eu sempre falo, você não vai perceber, muitas vezes, que você está tão parecido com Jesus, mas quem convive com você vai perceber isso. E isso é fantástico. As pessoas vão chegar para você e vão dizer assim, poxa, você é diferente, você é cristã? Olha que coisa linda. Falei, sou. Né? Então, vale a pena se identificar com Jesus na nossa caminhada. Hoje, quero falar rapidamente no
quarto propósito da nossa existência. Deus me moldou para servi-lo. Servi-lo não é uma obrigação. Servi-lo é um privilégio. Vale a pena servi-lo. Nós vamos ver que Deus nos preparou não só para servi-lo aqui dentro, exercendo o ministério específico da igreja local. São vários ministérios. Mas Deus nos preparou para servir a Ele, também as pessoas, e principalmente lá fora, no nosso dia a dia. É lá que a gente convive com muita gente. Deus não quis que, quando fizéssemos parte da sua família, que nós nos afastássemos daqueles que ainda não falam. Pelo contrário, nós não somos desse mundo mais. A nossa pátria está no céu. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos nos relacionar com todas as pessoas. Porque o propósito é, através da nossa vida, essas pessoas terem o privilégio de se conectarem com Jesus no momento oportuno, de forma natural e espontânea. Nós não precisamos obrigar ninguém a ser de Jesus. Você não foi obrigado, nem eu fui. Não é? Foi uma obra que Deus fez através das pessoas com quem eu convivi. Meu pai, minha mãe, meus tios, não é? Irmãos das nossas comunidades de fé, que foram instrumento de Deus para que eu pudesse um dia ser iluminado pelo Espírito Santo e entender que a minha única solução era me comprometer com Jesus. Então, nós fomos moldados para servir. Quando você abre a palavra do Senhor, no Salmo 139, versículo 13, na minha versão aqui, diz assim: Tu moldaste-me, primeiro por dentro e depois por fora. Tu me formaste no ventre de minha mãe. Olha que coisa linda. A gente foi planejado, moldado por Deus para aquilo que nós somos hoje, desde o ventre da nossa mãe. Olha que coisa extraordinária. Por isso que Paulo diz que ele foi escolhido para ser um apóstolo desde o ventre. O outro profeta, também Ezequiel, se não me falha a memória, também, capítulo 1, versículo 5, ele diz que ele foi escolhido pelo Senhor, desde o ventre, para ser profeta. Você já nasce já preparado para aquilo. E outro fator tremendo é que cada um tem um código genético, cada um tem um DNA, nenhum é igual. São 7 bilhões de habitantes na Terra, ninguém é igual. Que Deus tremendo nós temos. Cada um tem o seu código genético, cada um foi formado para um propósito. E esse propósito, ele se concretiza tanto em nossa vida como igreja, quanto como cidadão da nossa pátria. Tá certo? Então, nós precisamos entender o valor que Deus nos deu, nos criando e nos trazendo à existência. Ninguém é inútil, todos nós somos úteis, todos nós temos valores, todos nós fomos capacitados para alguma coisa. Quando eu olho para Alzira, eu lembro das costuras lindas que ela faz, não é? Quando eu olho para Dejane, eu lembro das panelas. Tem uma mão abençoada para fazer
feijão tropeiro e outras coisas maravilhosas, não é verdade? Além do ministério de oração, né? Quando eu olho para as meninas do ministério de oração, já me vem, né? Aquele momento de busca, de se colocar na brecha, enfim. Olha que coisa extraordinária. Ninguém é igual. Por isso, seja grato e cumpra o chamado de Deus. A igreja de Saddleback, na Califórnia, do pastor Rick Warren, eles têm um curso interessante, de 4 meses. E esse curso é baseado num acrônimo de uma palavra, forma, certo? De uma sigla, forma. Então, são 4 cursos que revelam quem realmente nós somos, como Deus nos preparou para cumprir a nossa missão, o nosso chamado. Então, primeiro é formação espiritual. Segundo, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiências. Então, através desses fatores aqui, desses cursos, a gente se encontra e a gente percebe, né, com facilidade onde devemos agir e como agir, segundo o chamado de Deus para as nossas vidas. Olha que coisa tremenda. Quando Deus nos criou, primeiro Ele trabalhou o nosso interior. Ele investiu no nosso relacionamento com Ele. Ele colocou em nós o seu Espírito. Ele nos deu um Espírito que pudesse se relacionar com Ele. Olha que coisa linda. Ele trabalhou primeiro nossos sentimentos. Deus foi colocando em nós os recursos que Ele sonhou para nós, para que a gente pudesse exercer. Daí a razão porque alguns são médicos, outros são dotados para serem professores de matemática, outros dotados para serem músicos, cada um numa direção. Olha que coisa extraordinária. Então, ele se preocupou com todos esses detalhes. Por isso que devemos valorizar uns aos outros, cada um na sua área, não é? A gente aprende uns com os outros, a gente se fortalece uns com os outros, a gente se enriquece uns com os outros. Por isso que um dos valores da vida significativo e principalmente para um cristão é respeitar as pessoas. O outro é ouvir as pessoas. Como a gente aprende? Não importa o grau de cultura. Tem gente que não tem faculdade, mas tem exemplo de vida. Dá um show naquele que é instruído, que é doutor, que é PhD, em vários aspectos da vida. Então, eu conheci pessoas que não tinham cultura e puderam ter um comércio, construíram uma empresa que cresceu assustadoramente. Como explicar isso? Né? Então, está no DNA dele. Deus o formatou para aquilo. Então, como devemos valorizar e respeitar uns aos outros? A palavra de Deus em Efésios 10 diz outra coisa tremenda. Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, primeiro Ele nos prepara, primeiro Ele nos forma, Ele coloca em nós, imprime em nós tinos. Não sei se você entendeu, mas Ele imprime em nós capacitações para que a gente exerça. E essas boas obras já tinham sido preparadas para a gente exercer de acordo com
daquele projeto que Deus tinha para cada um de nós. Eu não estou aqui por acaso, né? E por onde eu passei antes de chegar a ser pastor, todas as empresas, todos os contatos, Deus planejou para me preparar, certo? E exercer o ministério pastoral. E cada um tem a sua história. Cada um tem o dedinho de Deus ali, direcionando para o cumprimento desses propósitos. Então, as boas obras não são apenas ajudar um lar dos velhinhos. As boas obras não são apenas ajudar o necessitado. Boas obras se refere ao estilo de vida daquele que pertence ao Senhor. As boas obras estão relacionadas com tudo aquilo que nós somos e fomos preparados para ser e fazer. Deu para entender? Tudo que está envolvido com a nossa vida dentro do plano de Deus faz parte dessas boas obras. Por isso que eu sempre digo, para nós, servos do Senhor, não existe sagrado e secular. Tudo para nós é sagrado, porque tudo que envolve a nossa vida é abençoado por Deus. Faz parte daquele propósito que Deus fez para que a gente exercesse. Nem todo mundo nasceu para casar, para formar família, certo? Mas esses celibatários são bênçãos, e se casarem, eles vão ter problema. Já conheci celibatários que foram instrumentos nas mãos de Deus, se dedicaram ao reino. Não é? Eu conheci John Stott, foi um desses, que se dedicou ao ensino teológico, escreveu muitos livros, foi um homem de Deus usado de forma extraordinária. Né? A gente insiste para a Silvia casar, mas se Deus quer que ela continue como está, e produzindo para o reino como está, por que casar? A não ser que Deus dê um homem de Deus que some com ela para ela continuar investindo no reino e que ele também venha com esse propósito, senão a vida dela vai perder a graça, né? Porque foge daquilo que Deus sonhou para ela. Então, é muito importante a gente entender isso, como Deus é tremendo e gracioso. As boas obras envolvem tudo, envolve nosso casamento, o cuidar do esposo, o cuidar da esposa para com o esposo, o gerar filhos, né, para o reino de Deus, a preparação desses filhos fazem parte dessas boas obras. Né? Tudo está envolvido nisso. O nosso chamado, a assistência às pessoas, tudo isso faz parte. Por isso, glorifique a Deus por você ser especial e uma bênção nas mãos do Senhor. E Deus nos dá, queridos, não precisam temer a nada. Você foi formatado para fazer certas coisas, e quando Deus manda fazer, faça, porque Deus vai te dar todo o suporte. Tremi nas bases quando eu fui casar. Cheguei para ela e falei assim, vamos dar um tempo. Falou, o quê? Aquele jeitinho dela baixinha, né? O quê? E eu tive que casar. Tremendo nas bases. Será que eu vou dar conta do recado? Quando chega o primeiro filho, meu Deus. O segundo filho. Mas Deus esteve presente o tempo todo e continua presente, nos capacitando, porque Deus nos preparou para isso. Por isso que eu acho lindo a família. Eu acho lindo a família sentada lá na cozinha, uma mesa grande, comendo aquele biscoitinho, né, da vovó, aquela coisa, batendo papo, rindo. Eu acho lindo isso. Eu cresci vendo isso na vida dos meus tios, então, isso é maravilhoso.
Finalmente, 1 de Pedro 4,10 diz assim: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Olha que privilégio nós temos. O quarto propósito da nossa vida, da nossa existência, é servir Deus servindo aos outros. Servir Deus servindo aos outros, agradando a Deus e edificando vidas. Amém? Que coisa extraordinária. Paulo escreveu aos Filipenses 2,5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento Jesus tinha? De obediência e serviço. Nunca esqueçam disso. Jesus foi obediente e serviu ao Senhor e ao próximo até morte e morte de cruz. Por causa da ordem do Senhor, daquilo que Deus tinha sonhado para ele e também por servir as pessoas. Como eu disse esses dias, Jesus orou mais e o pouco tempo que ele esteve no meio do povo, ele fez uma grande obra. Quanto mais intimidade, mais facilidade Deus vai ter de nos usar de forma concreta para o reino de Deus. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Naturalmente. A gente percebe o mover e o agir de Deus de forma extraordinária. Então, quando crescemos espiritualmente, não temos dificuldade para seguirmos os passos de Jesus. Então, o crescimento espiritual nos dá facilidade para entender o que Deus nos manda fazer. Muitas das ações que Deus nos manda fazer, a gente vai com temor e tremor, mas confiado na palavra dele, sabendo que ele vai fazer o que ele quer naquela circunstância. Quando Abraão foi para a terra que ele não sabia, eu sempre cito porque eu gosto desses homens de Deus, ele não sabia para onde estava indo, mas Deus prometeu: vou fazer de você uma grande nação. Deus fez uma grande nação. A sua posteridade chegou na terra prometida, desfrutou daquilo tudo. Eles só perderam porque se afastaram do Senhor, mas Deus cumpriu o chamado dele. Agora, o propósito de Deus é com Israel espiritual. Deus tem um olhar especial por Israel nação, mas o propósito maior é com Israel espiritual. Por todos aqueles que fazem parte da família do Senhor, espalhados por todas as culturas, por todas as nações. Deus tem um propósito. E Deus preparou agora a Canaã celestial para todos que fazem parte do Israel espiritual. E nós fazemos parte, a igreja faz parte. Então, eu pergunto para você, onde você está? Dentro desse projeto lindo que Deus estabeleceu para você, como estamos como igreja? Nesse projeto maravilhoso que Deus nos tem dado. Para a gente estar questionando a razão de sermos como igreja. Será que Deus nos criou apenas para termos um templo bonito e estarmos aqui 2 vezes agora nessa crise por semana para adorar? Só isso? A gente não vem à igreja, nós somos a igreja. Então, como igreja, nós precisamos entender o nosso papel, onde estivermos.
E quando a gente falar, Pai, o que tu queres que eu faça? Faça. Eu digo isso, irmãos, para finalizar. O Espírito Santo, ele está em nós e ele fala conosco. E no dia a dia nosso lá fora, o Senhor fala. E um dia ele falou comigo. Eu vou repetir essa história, eu vou resumir, porque eu sou que nem o meu pastor que já está na glória. Repeti um montão de história até hoje. Eu encontro com algumas ovelhas que foram parte da minha época naquelas comunidades, e eles falam comigo, pastor fulano sempre contava essa história, e a gente já sabe qual é a história, né? Então, eu estava vindo de São Mateus e Deus falando comigo, vai na casa do irmão fulano. E eu, resistindo com o Espírito Santo, eu não vou, eu estou querendo chegar em casa, descansar, ir lá para caminhar um pouco. Mas quando eu resolvi, no meio da ponte do Mariricu, eu vou. Deus abençoou a minha chegada na casa daquele irmão. Ele foi tremendamente abençoado. Eu não sabia o que Deus queria fazer, mas pelo fato de eu ter obedecido, Deus me surpreendeu. É assim que Deus vai fazer com você. Deus vai te surpreender. Igual aquela irmãzinha que o Espírito Santo falou, ora por ela. Ah, mas minha fé é desse tamanho. Ora por ela. E ela orou, e a moça ficou curada, instantaneamente, porque Deus mandou e ela obedeceu. Então, a nossa vida é assim, totalmente na dependência do Senhor. É um desafio. As coisas dessa vida nos preocupam tanto, né? Mas quando essas coisas começarem a tirar-nos do foco, tentar nos desviar do foco, ore instantaneamente, Pai, em nome de Jesus, não permita que eu saia do teu propósito. E assim a gente honra o Senhor e Ele nos honra a cada dia. Amém?